Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área aqui. Eu sei que eu tinha prometido só começar o meu desafio dos vídeos diários depois que eu apresentasse o prêmio Sobre Vasco Awards, mas a receptividade de vocês ontem aí foi tão calorosa que resolvi antecipar, sabe? Vamos começar logo essa história. No dia que for apresentar o prêmio Sobre Vasco Awards, fica sendo o vídeo do dia, né? E eu já aproveito também para testar a produção do vídeo em um dia que nem o de hoje, um dia de condições não ideais, cheio de trabalho aqui, mas eu resolvi dar uma pausinha para gravar esse vídeo e vamos ver se funciona assim, né? Enfim, quero voltar a falar com vocês hoje e um assunto que eu estava pensando é como eu escolhi uma data ruim para começar esse projeto, depois que eu parei para pensar, porque a gente está atravessando aí o período entre temporadas, que para mim, pessoalmente, é um período que não me anima tanto, né, quanto eu vejo que anima a maioria dos torcedores, essa fase das especulações. Não é assim que eu não gosto, me irrito, mas eu já não me pega tanto, que nem já pegou na juventude, sabe? Eu, depois de algum tempo, com a experiência, eu fui vendo que é muita espuma, sabe? E que assim, não adianta querer ficar ansioso, antecipar as coisas. A gente tem que esperar, né? Fica essa busca por quem vem, querendo logo que se monte um time novo, e aí vai se abraçando cada especulação que sai nos jornais. E isso se revela muito mais frustrante, é muita frustração, eu diria, para muito pouco retorno, porque, cara, a gente sabe, né? Até vocês aí que se empolgam mais com isso sabem do que eu tô falando aqui. Pô, a grande maioria dessas especulações que saem aí na mídia é tudo falso, é inventado, são, sei lá, ou empresários tentando cavar jogador, ou então perfis aí, contas obscuras tentando conseguir ali seu momento de viralização, né? E mesmo as que sobram, né? Vamos supor que, sei lá, 70% aí é tudo inventado. Sobra aqueles 30%, mas aqueles 30% pelo menos vale? Vale mais ou menos, né? Vale mais ou menos, porque às vezes até tem um fundo de verdade na especulação, mas a coisa acaba sendo superdimensionada. Então, por exemplo, é normal, acabou a temporada, um clube liga para o outro e pergunta, o jogador aí, fulaninho, como é que tá a situação dele? Ele tem contrato por mais um ano com vocês, mas vocês têm interesse em manter o jogador? Eu sei que o passe dele é tal. E aí o cara, às vezes o clube responde, não, a gente tem mais um ano de contrato, a gente quer ficar com ele sim, se você quiser pagar, se você quiser ele, tem que pagar, sei lá, 500 mil, 1 milhão. E aí nessa, não, beleza, então você tem que pagar, já não quero mais. Eu tava ligando para ver se você queria se desfazer, de repente eu fazia um bem bolado e tal, mas se você não quer, tudo bem. E aí, a negociação já se encerrou ali, entendeu? Teve aí essa sondagem e ali já acabou. Mas aí, por algum motivo ou por outro, essa informação vaza, chega na imprensa, e aí quando chega, já chega, na verdade, uma negociação morta. Mas isso não é avisado, ou porque não sabe, ou porque não quer, né? Então fica a gente especulando sobre um jogador que foi até sondado pelo Vasco mesmo, ou alguém veio sondar um jogador do Vasco, mas é uma negociação que não vai rolar, que já foi ali fechada a porta, e a gente fica criando ansiedade em cima daquilo desnecessário, né? E mesmo, aí vai depurando o funil, né? Então, grande maioria é inventada, muitas são aumentadas, né? São meras especulações ali, análise de terreno, que são transformadas em negociações, dá-se a entender que são negociações mais aprofundadas, e não são. E aí quando sobra aquele funilzinho das negociações que realmente, né, estão para acontecer, quando a gente vê
já chega ali nos veículos de notícia mais sérios, todos começam a dar a mesma informação, você vê que é uma coisa mais concreta. Cara, ainda assim, eu não me empolgo tanto, porque sabe aquela frase do eu não gosto de futebol, eu gosto de Vasco? Eu não diria que eu não gosto de futebol, mas eu não acompanho futebol, eu acompanho o Vasco. É uma frase que quanto mais passa o tempo, a gente vai ficando mais velho, mais ocupado, não sei o quê, cara, mais vira a verdade, sabe? Eu não consigo acompanhar o resto do futebol. Eu acompanho muito o Vasco. O Vasco eu vejo todos os jogos, é difícil eu perder um. Mas até por conta disso, sobra pouco tempo para eu ver outros jogos, sabe? E ainda vejo um ou outro do Campeonato Brasileiro, mas se for de fora do país, menos ainda. Então, assim, vai falar de um jogador especulado, um jogador que realmente ali tem chances de vir pro Vasco? São grandes as chances de eu nunca ter ouvido falar do jogador. Não tenho vergonha aqui de falar, por exemplo, que veio ano passado. Orediano, Capasso, Paulinho Paula, Serginho, Verrete. Eu nunca tinha ouvido falar desse pessoal, sabe? Então, assim, tá negociando com o Verrete. Pra mim não quer dizer muita coisa, né? A gente pode depois analisar ali o histórico do cara, qual é a idade, como é que é o perfil dele, jogador. E, claro, tudo isso vai ajudar a gente a criar ali um perfil de como ele pode ajudar, mas na prática a gente não sabe se é uma boa contratação ou se é ruim, entendeu? A verdade é que, assim, mesmo a gente conhecendo o jogador, né? Mesmo que seja um jogador que eu conheça por acaso, que seja um jogador do Vasco, o Souza, tá vindo o Souza aí de novo, vai ser bom ou vai ser ruim? Cara, não dá pra saber. Eu gostava do Souza quando eu jogava no Vasco, eu achava um bom jogador. Só que o Souza saiu do Vasco em 2008, né? 2009. Pô, já faz 10 anos. Depois ele passou, eu sei que ele fez ali boas atuações em outros clubes, deixou saudade no São Paulo, no Grêmio, mas isso faz mó tempão também. E na carreira de um jogador, às vezes, um ano para outro já faz diferença, né? Acho que no caso do Souza, por exemplo, a condição física dele vai ser fundamental para saber se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim pra gente. E a gente não tem como saber agora se ele está em condições ou não, se ele vai ter condições ou não durante o ano de jogar. Então é uma incógnita, né? Então, assim, nem mesmo a reação da galera pro nome do jogador, eu acho que serve pra mim. Já me deixei embalar, sabe? Eu nem conheci o jogador, mas, pô, todo mundo tá falando que é bom, então vou me empolgar com a galera. Ou, pô, nem conheço o jogador, mas tá todo mundo malhando, e então, já vi que é bagre, sabe? Eu acho que esse termômetro também não funciona. E, de novo, assim, a gente pode pegar aí a última temporada como um bom exemplo disso. Pô, malharam pra caramba o Maicon. O Maicon chegou, todo mundo, pô, tá maluco? Que é isso? Tá trazendo um jogador aposentado. Virou um dos jogadores mais importantes. Por outro lado, o Pedro Raul chegou exaltado pela galera. Caraca, Pedro Raul, artilheiro do campeonato, vai fazer acontecer no Vasco. Foi uma decepção tremenda, entendeu? Paulinho Paula, pô, quem conhecia Paulinho Paula antes de chegar, falaram que era o Carlinhos 2.0. E no final se mostrou um jogador importante. A gente não deu muita bola pro jogador e ele se revelou importante. O PH, né, o Paulo Henrique, o pessoal, pô, esse cara aí, reserva do Atlético Mineiro, não quis, vem pra cá. De repente se tornou um jogador importante, muito mais importante do que o Puma, que chegou muito mais badalado, da seleção uruguaia. Cara, aquela referência clássica também, né? O Payet chegou ali, Aero Payet, recepção, não sei quantos mil no aeroporto às 5 horas da manhã para receber o cara. O Serginho chegou, todo mundo zoando. O Serginho Macedônia, Serginho Kosovo. No final, cara, no frigir dos ovos, o Payet deu 2 vitórias pra gente e o Serginho deu 2 vitórias também, entendeu? E o Serginho teve muito menos oportunidade, é um jogador muito mais barato. Então, assim, a real é que a gente fica criando expectativa, né? Fica naquela ansiedade pra saber logo qual vai ser o time e projetar esse time aqui. Tem aquela coisa também que me irrita, né? Do já caiu. Não, time já caiu. Ou então, o vascaíno otimista é mais difícil, né? Pô, esse time aí vai ser campeão de tudo, obrigação de ganhar tudo. E, cara, não tem como saber. A gente não sabe quando fechar o elenco. Contratou esse, contratou aquele. Não dá pra saber quem vai dar certo, quem vai dar errado.
O time, quando começar a jogar, também ainda, a gente tudo já vai começar a ter ali uma ideia melhor ou não, né? É claro que a gente sabe ali, pelo nível dos reforços, já dá para ter uma ideia da onde você vai mirar no campeonato. Mas não dá para ter certeza do que vai ser. Aí depois começa o Campeonato Carioca, é tipo uma pré-temporada, é um time que está se ajustando. Ainda não dá para ter ideia também se vai funcionar, se não vai, sabe? Às vezes começa o campeonato mal, mas no meio da temporada se ajeita. Pô, 2011, quem é velho o suficiente para lembrar como começou a temporada de 2011 do Vasco? Pô, tomando pancada atrás de pancada do time no Carioca, de repente troca, vem o Ricardo Gomes, a coisa ali se acerta, o time deslancha, vai ser, pô, campeão da Copa do Brasil, vice do Campeonato Brasileiro. Pô, quem poderia imaginar isso no início do campeonato da temporada de 2011, né? E às vezes é o contrário, você começa muito bem, dá a impressão, esse ano é um pouco isso, né? Deu a impressão de que o time ia mostrar algo diferente, a coisa desanda no meio do caminho. Sem falar que tem janela, tem mais 2 janelas depois ali para você reforçar, e às vezes você traz um jogador, a coisa muda completamente de figura. Então, assim, a verdade é que a gente tem que controlar a ansiedade. Não adianta querer agora, pô, dezembro de 2023, já querendo projetar como é que vai ser 2024. Ah, não, a gente pode criar nossas expectativas, aí tudo bem. Né? O que eu quero, o que eu desejo, o que eu acho que dá. Mas, sabe, essa coisa de, pô, caramba, 19 de dezembro não contratou ninguém, então quer dizer que a gente não desiste, não vai brigar para não cair de novo. Não dá para fazer esse tipo de coisa, né? E então é por isso que, assim, eu, sinceramente, não me empolgo tanto com essa época de contratação. Eu vou me empolgar muito mais quando vai começar a temporada mesmo, quando a gente começa a ver os jogos. E aí, de repente, olha só, aquele jogador que a gente achou que não fosse dar nada, de repente começa a jogar. Olha, o moleque da base voltou bem melhor do ano passado, tá mais forte, parece que tá mais confiante. Eu acho que assim, a gente vai jogo a jogo, né? Gosto de acompanhar o jogo a jogo, né? Assim, claro, não tem como a gente evitar projetar para frente, mas sempre com esse pé no chão de que, cara, no futebol as coisas mudam rápido, então não dá para ser definitivo em nada. Me incomoda essa coisa do torcedor que vaticina. Não, esse time aqui não ganha, esse time aqui não perde mais. Eu acho mais complicado. Beleza? E é isso, mas assim, isso não vai impedir de fazer os vídeos, acho que vai ter muita coisa para falar. Ainda nesse assunto aí das expectativas, né? Tem a questão aí também a galera já tá brava aí, estão achando que o Alexandre Matos foi enganado, vieram com a expectativa de que ia montar um timão, agora saiu a informação de que não vai contratar nada, a questão do Ramon, do Emiliano, enfim, tem muito assunto pra gente falar ainda, mas eu vou empurrar aí para os próximos dias. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários perguntas ou sugestões de assunto, que de repente eu pego o seu comentário para servir de mote para o próximo vídeo. E se tudo der certo e nada der errado, amanhã a gente se vê aqui em mais um vídeo, beleza? Então beleza, a gente vai se falando.